vice-campeonato olímpico da Champions League, perdeu, mas fez um ano maravilhoso. Tem o Lautaro, que é um cracaço de bola, né? Aí você pega o Fluminense, você que tá aí, você coloca o Fluminense entre os 3 primeiros times do Brasil, o 4º ou o 5º. É uma situação difícil, mas o Renato Gaúcho é um baita de um treinador e ele consegue fazer o time do Fluminense jogar. É assim, é um jogo muito difícil pro Fluminense, muito difícil, mas como eu não gosto de ficar em cima do muro, pra mim dá a Inter de Milão. Pra mim dá a Inter de Milão. E o Ganso, que renovou o contrato, não vai jogar nunca nesse ritmo. E o Soteldo, que veio do Santos. Como eu não gosto de ficar em cima do muro, lá vai meu palpite. Eu acho que o Fluminense tem totais condições de fazer história e classificar hoje. Difícil? Muito difícil, mas não é impossível. 2 equipes do Rio de Janeiro já foram eliminadas e já voltaram para o Rio de Janeiro. Hoje o Fluminense também se junta às outras 2 equipes também do Rio de Janeiro. Ou o Fluminense faz história. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Como vai ser o desenrolar dessa partida? A classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes deveria ser motivo de celebração entre os tricolores. Após garantir a vaga com um empate sem gols contra o Mamelodi Sundowns, mesmo com sustos durante a partida, o clube carioca segurou seu lugar no mata-mata do torneio. No entanto, em vez de festa, o que se instaurou foi uma crise de nervos, tudo por causa das declarações polêmicas do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que decidiu jogar gasolina na fogueira da rivalidade ao dar uma entrevista pós-jogo recheada de provocações, ironias e críticas direcionadas ao desempenho do rival. O treinador rubro-negro, que acabava de conquistar uma vitória histórica sobre o Chelsea, não economizou nas palavras quando foi perguntado sobre o rendimento dos outros clubes brasileiros na competição. Passaram sufoco para ganhar daquele time da África. Alguém em sã consciência acredita que esse Fluminense vai conseguir avançar das oitavas, disse Felipe, num tom que arrancou gargalhadas da sala de imprensa. O clima, que até então era de comemoração, mudou rapidamente para desconforto. As risadas nervosas de alguns jornalistas contrastavam com o espanto de outro. Sou tricolor de coração, sou do time tantas vezes campeão. Galera, vocês viram aí a repercussão de alguns comentários antes do jogo. Felipe Melo, Neto, entre outros. Agora vamos ver o pós-jogo. Dali Fluminense. Fluminense passa para as quartas de final e vence a Inter de Milão. Bora lá, galera, bora pro vídeo. Eu falo pro meu grupo, quando ganha todo mundo é bom, quando perde ninguém é bom. Então tem que dar satisfação sempre pro meu grupo, entendeu? Tem que trocar ideias, como... O maior feito de um brasileiro por enquanto. Bom, eu sempre que o treinador sempre é o culpado de tudo quando a coisa não dá certo, né? Hoje, se de repente a gente não passasse, de repente íamos ter críticas porque nós tivemos pouco tempo para treinar e tentei um esquema diferente que não deu certo. Faz parte. Eu acho que o mais importante de tudo, quando eu sempre busco os esquemas, eu busco o que é melhor para o time. Então, como falei, depois da partida, eu assisti a partida da Inter contra o River, estudei e achei que na minha cabeça o melhor esquema era espelhar o time, levantar a altura do meu time, que nós tínhamos bastante condições de passarmos da Inter. Sem dúvida alguma é uma das principais vitórias eu como treinador. Por quê? Porque foi contra um grande da Europa, entendeu? Então isso valoriza bastante e mesmo assim com pouco tempo para treinar um novo esquema. Mas o importante foi a entrega do grupo, do time, do banco mesmo, os que não entraram, dos líderes que estavam dentro do campo, dos líderes que estavam no banco, incentivando, gritando também. Então é uma vitória de todo mundo, mas não deixa sem dúvida alguma de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar e no momento que eu armo um esquema de jogo eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Para o meu grupo que eu tenho que falar da parte tática. Porque muita gente ali fora é aquela palavrinha pequena que eu falo para o meu grupo. Quando ganha, todo mundo é bom. Quando perde, ninguém é bom. Então eu tenho que dar satisfação sempre para o meu grupo.
entendeu? Tem que trocar ideias com o meu grupo. Então, muita gente fala, não conhece direito o meu trabalho, não conhece direito da minha comissão técnica, mas enfim, eu acho que hoje é motivo para a gente comemorar. Eu sei da minha capacidade, eu sei da capacidade sempre do grupo que eu trabalho, me faço entender da maneira que eu gosto de trabalhar, eles entendem perfeitamente. Em pouco tempo que eu estou aqui no Fluminense, apesar da gente não ter tido muito tempo para a gente treinar, a gente toda hora tem mudado o time, toda hora tem mudado o esquema, não só por causa do esquema de hoje lá no Brasil também, mas o importante é que os jogadores cumpram o papel que a gente treina dentro do campo. E isso, estou bastante orgulhoso do meu grupo, nesse sentido aí. E bastante orgulhoso deles porque a gente está fazendo com que o nosso torcedor também se sinta grande, se sinta forte, se sinta feliz, porque nós não estamos fazendo qualquer jogos no Brasil, nós estamos no Mundial, nós estamos enfrentando grandes equipes do futebol europeu. É só uma ressalva, os repórteres italianos desdenharam, né, do time do Fluminense, e a soberba nunca vai ganhar, a soberba sempre vai cair. Disseram, poxa, esse goleiro cristão que só vive rezando, fazendo suas orações. O Ganso, tudo bem que o Ganso não jogou, né? O outro jogador com problema no coração, o zagueiro Thiago Silva, um ambulante aposentado. Deu no que deu. Fluminense passando aí, né, galera? Então, basicamente, nós estamos jogando de igual para igual. Isso aqui é histórico. O Fluminense acaba de fazer história e acaba de ter o maior feito de um brasileiro por enquanto nesse Super Mundial de Clubes. Porque o Fluminense é o primeiro nesse Super Mundial brasileiro a eliminar um gigante do futebol europeu. A eliminar simplesmente a atual finalista da Champions League. Não tem como tentar desmerecer isso aqui. O que esse Fluminense do Renato Gaúcho fez hoje? Isso é gigante, gente. Isso é para orgulhar não só o torcedor do Fluminense. Isso é para orgulhar o brasileiro que gosta de futebol. O Fluminense não só ganhou e eliminou a Internazionale. O Fluminense jogou bem. O Fluminense atacou. O Fluminense perdeu chances. O Fluminense teve coragem e jogou bem demais. Cara, que feito do Fluminense do Renato Gaúcho. O torcedor tricolor hoje, ele tem que estar muito orgulhoso. E o Fluminense mostrou para a finalista da Champions que o futebol brasileiro pode sim bater de frente contra qualquer time no futebol mundial. Cara, olha isso aqui. Eu não sou torcedor do Fluminense. E olha o que eu tô sentindo, cara. Que jogo. Os caras jogaram de igual para igual e ganharam. Ganharam se impondo. Fica brabinho. Torcedor da Inter, treinador, time, tão de boca aberta, porque o Fluminense hoje impressionou o mundo. Então, galera, é isso aí. O Fluminense impressionou o mundo literalmente. Não tive tempo de fazer nenhum vídeo referente ao jogo do Flamengo, né? Voltei aí, resgatei algumas falas aí do Felipe Luiz diante de um outro canal aí, dizendo, desdenhando do Fluminense e tudo mais, tal, pra você ver. Por ironia do destino, eu também estava torcendo para o Flamengo. Estou torcendo para todos os times brasileiros nesse Mundial. Inclusive, torci entre Botafogo e Palmeiras, torci para ambos, né? Quem passasse seria o melhor. Torci para o Fluminense hoje, torci para o Flamengo ontem, porém ontem eu não consegui fazer o vídeo do Flamengo, estava trabalhando, né? Mas enfim, Flamengo volta, Fluminense segue. E os italianos, mamma mia, caspita, vão comer macarone. Por quê? Porque duvidaram do futebol brasileiro, cara. Assim, só que vamos lá, vamos ser sinceros. Eu vou ser sincero comigo mesmo. Eu não acreditei que o Fluminense passasse da Inter, né? Não acreditei. Claro que há uma chance, tudo é possível, mas assim, menosprezar o adversário, jamais. Vamos nessa, Flusão. Até a próxima. Com esse gol do Hércules, o Fluminense sela a classificação. É isso aí, rapaziada. Demonstrando pro mundo que idade não entra dentro de campo, não. O Fábio fazendo grande defesa, o Thiago Silva monstro. E o Fluminense assim sela a classificação. O Fluminense classificado. Mostrando pro mundo que é o futebol brasileiro. Parabéns, Fluminense.